Chega mais nação, vamos reagir aqui agora. A mídia paulista se rendendo ao Flamengo. Mengão que amassou, atropelou Vitória por 2-0 no Maracanã. Vamos reagir aqui agora a Fechamento Sport TV, trazendo todos os detalhes e os melhores momentos da vitória do Mengão. Dito isso, se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações para não perder nada sobre o Flamengo, reações e informações. Vamos para o vídeo. E marca gols, né? Um gol importante, somente no momento que o Vitória começava a gostar um pouco mais da partida. Uma vitória que coloca vocês numa distância menor do Palmeiras e já também dá uma moral pro jogo de quarta, né? Cara, feliz pelo gol, dedicar esse gol ao meu pai, ao meu avô e todos os pais da nação flamenguista também. Um jogo muito difícil, onde a gente controlou muito o jogo no primeiro tempo, no segundo também. Acho que faltou concluir as jogadas que a gente teve oportunidade e acabamos não concluindo, mas graças a Deus fui feliz no meu primeiro toque ali na bola, acertei um belíssimo chute. É isso, agora é dar continuidade ao nosso trabalho, sabemos que a gente tem que pensar em nós, não pensar lá na frente, o campeonato ainda é muito longo e esse jogo de hoje também, a vitória nos dá moral para a gente poder ir para Belo Horizonte diante de uma grande equipe mais uma vez e fazer um bom jogo. A gente vendo de fora, claro, não sabe o que se passa no dia a dia dos treinamentos, mas deu para sentir que essa semana, sem jogos, foi bem proveitosa para recuperar atletas, enfim, deixar o time um pouco mais azeitado, encaixado. O pessoal na arquibancada estava falando, quarta-feira é guerra. É essa a ideia, assim, vamos com tudo para esse jogo contra o Cruzeiro? Olha, independente do que de tática, a gente tem que assumir as responsabilidades também. Temos uma grande equipe, um grande elenco. E a gente já deu volta por cima nesses momentos. É claro que quando ganha não tá tudo errado, quando perde também. Então a gente tem que saber lidar com esses momentos, mas como eu falei, assumir a responsabilidade de todo mundo pra gente sonhar o nosso objetivo no final do ano. Aí então a palavra do Bruno Henrique, que vai ganhar uma estátua na Gávea daqui uns dias, lá em novembro, Rizek e amigos. Obrigado, Camila. E o jogo de quarta-feira ficou gigante depois da rodada de hoje, né? Já era, nem precisava, mas o Cruzeiro descansou jogadores, venceu bem o Mirassol e o Flamengo, já vou lançar uma aqui pra mesa, pelo menos os jogos que eu vi, teve a melhor exibição na rodada. No primeiro tempo, com certeza, o primeiro tempo de hoje foi muito bom do Flamengo. Ou tô exagerando, Eric Faria, boa noite, bem-vindo. Fala, Rizek, Dena, Pete, Abel, um abraço pra todo mundo, feliz Dia dos Pais também. Achei que o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, realmente, assim, e teve o aspecto físico que foi muito importante, como a Camila lembrou com o Bruno. O Flamengo estava há 10 dias sem jogar, e o Vitória vem de uma sequência de paulada, de jogos duros desses ex-atletas aqui. A Copa do Mundo, ela repartiu a temporada em duas, né, aqui no futebol brasileiro. Então, os jogadores tiveram muitos tiveram 15, 20 dias de férias, depois tiveram uma nova pré-temporada, e agora é como se a gente estivesse em fevereiro. Os times ainda não estão assim, no ritmo que deveriam estar em agosto, fosse uma temporada corrida como normalmente é. Eu acho que essa parada, assim, ela traz benefícios, mas ela também traz essa questão assim, dos times retomarem. Então, eu acho que a gente... Por isso a gente está vendo jogos tecnicamente ruins. Tecnicamente abaixo. É como se a gente estivesse em fevereiro. Aquele começo de estadual, que os times ainda estão meio assim, entrando no ritmo. Porque 15 dias de férias para atleta, depois mais 10, 15 dias de pré-temporada, cara, isso pesa. É como se fosse janeiro de novo, entendeu? Então, eu acho que a gente vai começar a ter jogos melhores a partir de agora, de meio de agosto para setembro, quando a temporada aqui vai pegar também no Breu. Eu acho que a gente vai ter... A parada de agora da Copa do Mundo foi bem maior do que a gente teve do que a gente tem uma pré-temporada, por exemplo. Sem contar jogadores que estão retomando. Razão, porque tem sido feio assistir na média o jogo. Não foram 15 dias, não. 20, 25 dias de férias. Bastante tempo, eu acho que é uma explicação até fisiológica mesmo, assim, o corpo do atleta, até ele retomar de novo o que ele vinha fazendo e que ele tinha feito de janeiro até o início da Copa, isso demora de novo para você retomar. Então eu acho que a gente vai ter daqui para frente jogos melhores, a competição ela vai ficar mais disputada, assim, ainda que a gente já teve grandes atuações, o Inter melhorou, o Vitória conseguiu se classificar, eu acho que a gente teve resultados expressivos. Visando ao jogo de quarta, o Flamengo teve boas notícias hoje, né? A Arrascaeta aguentou bem a partida, Paquetá voltou a jogar, entrou no segundo tempo. O grupo tá completo. Exato. Hoje o Alexandre não jogou por uma lesão muscular e tal, e o Luiz Araújo tá voltando, mas de uma maneira geral o grupo do Flamengo tá completo pro jogo contra o Cruzeiro, né? E pega um Cruzeiro na melhor fase, né? Também. O trabalho do Ortiz voltou a jogar desde o começo. O trabalho do Arthur Jorge é muito bom. A gente vê o Cruzeiro hoje em quinto lugar, mas ele assumiu, o Cruzeiro estava na lanterna. Exato. A gente, às vezes, perde de vista por causa dessa parada para a Copa. O trabalho de recuperação do Cruzeiro sobre ele tem o segundo, se o campeonato tivesse começado na chegada dele, eu sei que é um si gigante.
ele teria o segundo melhor aproveitamento, né? O Cruzeiro estaria numa situação melhor. Sim. Isso não sei se estaria lá perto do Flamengo, do Palmeiras, mas estaria numa situação melhor. Agora, hoje decisões diferentes, né? O Cruzeiro descansou jogadores contra o Mirassol em casa e o Flamengo foi com tudo pra cima do Vitória, certo? Decisões diferentes nos dois elencos. É porque o Cruzeiro jogou no meio de semana a Copa do Brasil, né? E o Flamengo não. O Flamengo, como foi eliminado, então o Flamengo pôde emendar 2 jogos, hoje e quarta-feira. O Cruzeiro vinha de um jogo na quarta, né? Contra o Chapecoense. Foi quarta ou terça, não me lembro agora. Mas enfim, jogou no meio da semana e precisava poupar hoje. Assim, então eu acho que foram decisões corretas dos dois lados. Sim. Ainda assim, Caio Jorge fazendo gol de novo, entrando e fazendo gol. Wesley estreando, fazendo um belo gol. O Zé Lucas estreou também, né? Os reforços estão estreando. O Cruzeiro fez um pacotão de coisas boas pros dois lados, né? Pro Flamengo e pro Cruzeiro. No caso do Wesley, né? É um jogador... Estreia bem, né? Fazendo gol. Já tem um jogo super importante. Quarta, né? Já tem um jogo super importante, né? Assim, ele é muito bom jogador, esse menino aí. É bom. Eu sonhei com eles algumas noites depois que nós jogamos lá. Eles um golaço, só driblando todo mundo. Eu só tô dando a volta no mundo até agora. Virou até meme o negócio. Deixou o jogador. Deixou o pitch pra trás? Deixou o pitch pra trás. Agora, ó, brincadeira. A gente tá comparando Flamengo e Cruzeiro pelo jogo da próxima quarta. Vamos comparar hoje os 2 primeiros colocados. O que jogou ou o que não jogou o Palmeiras mais cedo contra o Inter que vem crescendo, beleza, mas olha a colocação. O Inter tirou 2 pontos do Flamengo e tirou 2 pontos do Palmeiras, né? Sim, agora, e eliminou o Corinthians. Né? E eliminou o Corinthians, né? O Inter tá melhorando, mas olha a posição do Inter. Beleza, um time que se defendeu hoje no Allianz Parque. O Palmeiras não conseguiu o repertório. Você compara com o que o Flamengo fez hoje, o volume de jogo do Flamengo, assim, as finalizações, a qualidade. O Flamengo hoje deu um recado, assim. Mas especificamente foi um hoje, domingo né? hoje. Na rodada, né? Na rodada. Na rodada, Foi um domingo em que o Flamengo jogou muito mais do que o Palmeiras. Eu vejo muito assim, mais. O Flamengo jogou muito mais, mas foi contra o Vitória, cansado. Cansado e super desfalcado. Não tô tirando mérito do Flamengo. Assim, o Flamengo fez, pra mim, um dos melhores jogos, sem dúvida alguma, e de repente o melhor jogo da rodada. Pode ser. Recuperou os jogadores. Do Flamengo pós-Copa. Perfeito. Eu achei a melhor exibição da rodada do mas, Flamengo. mas uma equipe que tá, assim, que a gente tem que ver o cenário no todo. O Inter vem numa crescente, querendo ou não, os principais jogadores entraram em campo, jogaram. Então, assim, falta aquilo que, no Palmeiras, falta aquilo que a gente fala há muito tempo. Que eu acho que só quem não concorda com a gente é o Abel. Só quem não concorda é o Abel, que não pode nem falar do Abel. Tem que tomar cuidado de falar de Abel, porque os palmeirenses vêm... Não, mas eu tenho que ser realista aqui. É um repertório só. Não adianta dar entrevista depois falando, mas... porque o Flamengo, a bola de pé. Bola de pé. Se o Flamengo tivesse hoje com 20 minutos de jogo, Zé, teve 2 bolas por dentro, o Arrascaeta pegando os caras triangulando por dentro, sabe? Inspirado hoje. Exatamente. A Vitória foi dar um chute ao gol 31. Hoje era 4-0. O Pedro hoje não estava na melhor noite dele. Se tá, o Flamengo tinha feito um primeiro tempo mais tranquilo. Até achei meio displicente o Pedro hoje, na minha opinião. Eu achei um pouco displicente, assim. Mas assim, o Flamengo tá com a pontaria em dia hoje é 4-0. O Palmeiras vem de 2 resultados ruins jogando em casa no Brasileiro, né? Perde do Atlético Mineiro e empata com ele. Deixou 5 pontos no caminho. Vôlei, jogos parecidos pra mim, assim, de desempenhos assim pobres, de pouca inspiração. 5 pontos no caminho que vão fazer falta. Mas eu vejo muita diferença mesmo nos adversários, já que a gente tá falando de Palmeiras e Flamengo, né? O Vitória, além de tudo que vocês disseram, reconhecidamente, cai muito jogando como visitante. O próprio Jair Ventura reconhece isso. O aproveitamento é baixíssimo. O aproveitamento é baixíssimo e no Barradão eles crescem assustadoramente, tanto que eliminaram o Flamengo. E o Internacional, ele fez isso o que ele fez contra o Palmeiras, ele fez contra o Flamengo também. Fez contra o Corinthians, né? Tá se defendendo muito bem. E hoje, na minha visão, no primeiro tempo do Internacional, ele foi mais ousado do que ele foi contra o Corinthians. Além de se defender e dificultar o Palmeiras, ele ainda chegava na frente ameaçando com o Bernabé. Teve uma bola que o Bernabé fez o Carlos Miguel trabalhar. Sim, mas sabe a diferença pra mim? O Bernabé é o principal jogador do Inter. Exatamente. O diferencial do lateral. Mas de centroavante hoje, pô. Não, ele é o jogou de centroavante, falso 9. Falso 9. O diferencial pra mim do jogo contra o Corinthians, o jogo do Palmeiras, que o Corinthians pressionou alto. O Corinthians quis ter posse de bola. Diferente, por exemplo, do que aconteceu no jogo de hoje. Mas o Vitória chega, o próprio Jair Ventura, ele dá uma entrevista, chegamos cansados da batalha, de tudo que aconteceu. 4 ou 5 jogadores. E sem jogadores super importantes nessa. Exatamente. Hoje, exatamente. Foi expulso contra o Palmeiras, lembra? O Luan, exato. Teria sido um golaço essa bola, né? Teria sido um golaço. O Paquetá já em campo. Toda jogada. Paquetá que entrou muito bem, tá? Muito bem, entrou muito bem. Teria sido um golaço. Essa jogada começa lá no pé do Rossi, lá. Sim. Paquetá que eu tô bem. Bruno Henrique, desculpa aí. Bruno Henrique, que merece, né? Assim, de fato merece ter um busto, merece ter uma estátua lá. E assim, palmas pra quem teve essa ideia, né? De realmente dar valor. Ele e o Arrascaeta. O reconhecimento do ídolo, né, cara? Eu acho bacana pra caramba. O ídolo que vem há tantos anos, né? Tantos anos tirando com ele da cartola, quando precisa o cara tá ali. Então, assim, realmente é um Flamengo que
tem os jogadores tudo à sua disposição, porque tinha alguns atletas que estavam machucados, voltando a jogar aquele futebol que sempre encantou, né? E tem um banco de reserva que, cara, faz E é um cara que parece que não dá trabalho, né? só parece. Não dá trabalho no sentido de não falar. Não, super profissional. Eu sou reserva e aí eu fico de bico. Super de grupo, fico, né? Bruno Henrique, super de grupo. Ele é assim, né? Por isso é o capitão. Tá jogando, se comporta de um jeito. Tá ótimo, não tá jogando, fica ruim. O Bruno parece que não tem esse Concordo, perfil, né? concordo. É importante, assim, a gente tava vendo o jogo lá, aí viu a escalação do Flamengo e falou, pô, timaço, né? Aí daqui a pouco começaram a entrar os reservas, a gente falou, caramba, olha o banco do Flamengo, né? Paquetá, Plata e Bruno Henrique, não sei o quê. E aí essa semana, assim, o noticiário do Flamengo foi sequestrado pelo fracasso do clube na janela. Tentou o Almada, não conseguiu. Tentou o Luiz Henrique, não conseguiu. Eu acho, assim, ótimo que o Flamengo tente nomes assim. Acho importante para o futebol brasileiro que um clube consiga repatriar e trazer jogadores assim. Mas acho importante também que um clube como o Flamengo, que há algum tempo vem dando exemplo de administrações corretas, tenha um limite. E imponha um limite no seu cofre. Ainda que seja um cofre gordinho, o cofre do Flamengo, mas chegou uma hora que o presidente do Flamengo falou, mas eu não vou dar. E tá certo. E aí o Flamengo acabou se frustrando na negociação, mas talvez daqui a alguns anos essa medida e essa frustração por não ter trazido o Luiz Henrique, talvez vai trazer algum tipo de recompensa financeira para o clube. O Flamengo não se endividou para trazer um jogador, ainda que seja um baita jogador como o Luiz Henrique. E aí eu vou para um outro ponto. A gente olha o elenco do Flamengo, esse noticiário, ele não pode abafar que o Flamengo tem a obrigação de jogar bem pelo elenco que tem. Senão a gente fica só falando, o Flamengo precisa reforçar, o Flamengo precisa contratar, o Flamengo não trouxe isso, não trouxe aquilo. E o jogo de hoje era uma resposta também, né? Exato, e os últimos jogos do Flamengo foram muito ruins. São Paulo e Inter, Com dois o elenco empates. que tem, o Flamengo com São Paulo em casa e Inter fora. Esse elenco ano passado ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Brasileiro é a Libertadores. E eu digo o seguinte, não tinha o Pedro ficou machucado quase que o segundo semestre todo, e não tinha o Paquetá. Mas você concorda esse time ainda ficou mais reforçado. Mas você concorda que de 19 pra pra cá tem sido uma marca do clube de 19 pra cá, mesmo já começando a temporada com bons elencos, chega no meio do ano, o Flamengo atropela na janela. Né? E tem sido uma marca assim do Flamengo, chegar no meio do ano e melhorar o que já era bom. Esse Muito ano pelo presidente até também, né? no começo do Lembra ano. da fala do presidente? No começo do Claro. ano. O presidente dá uma entrevista e fala, Flamengo é bilionário, a gente vai gastar, a gente vai gastar. Esse é o problema. Esse é o problema, é a fala. A verborragia, às vezes, te cobra uma conta mais. Exatamente. Que isso, Varão? É Não, eu acho que você, assim, Essa eu aprendi. os dois últimos jogos. Depois de ser falastrão agora no popular. Como é que é o nome? Repete. Repete aí. Verborragia. Bem demais. Eu acho que os dois últimos jogos, assim, se você analisar. Pô, o empate do São Paulo foi muito ruim no Maracanã. Foi. São Paulo jogou melhor que o Flamengo no Maracanã. Contra o Inter também. São Paulo, O depois Flamengo não perdeu do jogou bem contra o Grêmio. Inter. Exato. Então, assim, aí você começa a duvidar da sua qualidade. O jogo de hoje, tudo bem, apesar dos problemas do Vitória, eu acho que a gente viu um Flamengo mais próximo daquilo que ele pode e já entregou nesse ano, né? Mas acho que não tem dúvida que o Flamengo, eu concordo com o Érico, é claro que quando vazam as notícias, né? O Flamengo quer Luiz Henrique, o Flamengo quer Almada, e não consegue, tem uma frustração. Mas pra mim é óbvio que o Flamengo tem capacidade pra lutar por todos os títulos e é favorito em todos os títulos. Com esse time aí. Com esse time. Sem precisar de reforço. Sem precisar de reforço. O Bruno Henrique, que a gente falou, que vai ser homenageado, justamente é um grande exemplo pra mim. 35 anos tem o Bruno Henrique. É muito difícil um jogador ficar tanto tempo no mesmo clube e continuar sendo decisivo. Eu não tenho dúvida que o Bruno Henrique, por exemplo, pode fazer um gol e decidir uma Libertadores de novo, mesmo não sendo titular. Não é mais o mesmo Bruno Henrique de 10 anos atrás, não tem mais aquele arranque. Mas olha o gol que ele fez hoje. Num jogo que estava fácil. Não perder, quando a gente fala de lesões. A gente tem uma janela de transferências onde o Flamengo pode ainda investir um dinheiro até 11 de setembro, né? Perder jogadores importantes não vai perder. Então, são muitos detalhes. Há uma disputa entre essas duas equipes. O Flamengo ficou mais perto agora. Agora ele só depende de si. Mas o fato dele não depender de si antes dessa rodada não tirava o Flamengo da disputa. O Flamengo vai ser sempre uma ameaça para o Palmeiras. O Palmeiras vai ser sempre uma ameaça para o Flamengo. E vamos ver o que acontece de agora em diante. Eu concordo com o Eugênio. A atuação do Flamengo hoje foi, principalmente no primeiro tempo, de longe a melhor atuação pós-Copa do Mundo do Flamengo. A primeira boa atuação do Flamengo pós-Copa do Mundo, com alguns jogadores atuando bem. Pedro não jogou bem, mas Bruno entrou bem. E aí, o elenco. Galera, vimos aí mais uma vitória avassaladora do Flamengo para cima do Vitória da Bahia. 2-0 do Mengão. O Maracanã lotado, mais de 80% de posse de bola do Flamengo. Reações aí do fechamento Sport TV e também da ESPN, linha de passo. Os créditos na descrição. Mengão que venceu com 2 golaços. Eric Pulgar na gaveta, na bochecha da rede. Impossível algum goleiro defender aquela bola indefensável. E Bruno Henrique, mais uma vez, sendo
importante no Mengão entrou e ampliou o placar. Se o Flamengo tivesse mais ajustado, se tivesse ajustado ali as finalizações, com certeza teríamos um placar elástico, como foi ano passado, de 8-0. O Flamengo realmente amassou o Vitória. Vitória foi muito importante do Mengão, porque vai pegar o Cruzeiro, até o próprio Bruno Henrique falou, vai pegar o Cruzeiro agora quarta-feira pela Libertadores. É um jogo importantíssimo, talvez abra as portas para o Flamengo nessa temporada, porque diante das crises que aconteceu, né, sem Almada, sem Luiz Henrique, diretoria pressionada, José Boto, BAP, mas ele passando o nome do Cruzeiro vai resolver muita coisa na temporada de 2026. É por isso que o Flamengo venceu muito bem. Essa vitória foi importante para dar confiança contra o Cruzeiro. E no próximo jogo, vai ser em casa, aí sim vai ter o apoio da nação. Comente aqui o que é que você achou da vitória do Flamengo, quem foi o melhor em campo. Eric Pulgar, Bruno Henrique, Arrascaeta, Samuel Lino, Varela jogou muito bem também, Jorginho. Se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço, fui!